Olá, muito bom dia para você que me acompanha aqui pelo canal 10.2, nosso NC News. Seja sempre muito bem-vindo à nossa programação. Esse é o canal que te mantém bem informado todos os dias e, melhor de tudo, além disso, também contextualiza a notícia, te traz tudo atualizado. Seja sempre muito bem-vindo ao canal 10.2. Vou falar agora de uma contratação milionária na área da educação no município de Iranduba, no Amazonas, que está sendo alvo de questionamentos. A prefeitura fechou um acordo de 3 milhões e 42 mil reais para a compra de livros didáticos, livros paradidáticos. Quem vai trazer mais informações é a repórter Andresa Maria Cunha. Então, a gente vê aí mais uma polêmica da gestão do prefeito de Iranduba, Augusto Ferraz. O que acontece? Agora a situação é envolvendo a Secretaria Municipal de Educação por conta da compra de livros paradidáticos. É isso mesmo, não são livros básicos, português, matemática, inglês, espanhol. Não. É livro paradidático, geralmente é um livro menor, menos folhas, é um complemento, alguma coisa de literatura para ali colaborar com a educação das crianças. O que acontece? Esse novo contrato que teve dispensa de licitação, que é algo não muito comum na gestão pública, não deveria ser comum, na verdade, tem aí um valor de R$ 3.042.540 reais. Só que o que acontece? Foi-se feito ali os cálculos, né, de quanto vai ser mais ou menos gasto por aluno no município de Iranduba, e só com as compras desses livros vai ser gasto aí cerca de R$ 640 reais por aluno. Só que se a gente for olhar o Plano Nacional de Educação, o que se gasta nacionalmente por aluno é cerca ali de R$ 100, R$ 150 reais. Então esse valor lá em Iranduba de R$ 640 reais por aluno é cerca de 7 vezes a mais do que se gasta nacionalmente. Só que a questão que pega aqui é não ter licitação, né? Essa dispensa de licitação, sendo que muito se fala no meio público sobre a questão da ampla concorrência, dar a oportunidade para que mais de uma empresa participe dessa concorrência, e aí a melhor de melhor qualidade e com o melhor preço, porque é isso que se busca quando se faz uma licitação, ela ali faça o fornecimento do serviço desejado, e nesse caso aqui é de livros. E a empresa que está sendo contratada é a M Manaus, representante de comércio de livros LTDA. E essa contratação foi feita ali foi oficializada no Diário Oficial do município de Iranduba no dia 23 de março e chamou a atenção dos entendidos e que sempre estão de olho em Diário Oficial, tipo eu. Pois é, isso acabou chamando a atenção porque esse recurso ele vai vir do Fundeb, que é o Fundo Nacional da Educação Básica. E se isso aqui chama a atenção para a gente, pode não só chamar a atenção para o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, mas também pode chamar a atenção aí da União por ser, né, um financiamento do governo federal. E aí isso pode chamar a atenção da Controladoria Geral da União e do Ministério Público Federal. Enfim, acabou alertando as pessoas com relação a esses números, que são números exorbitantes, é um alto valor para a compra de material, em especial quando a gente fala de material paradidático. A Secretaria Municipal de Educação de Iranduba ela foi procurada, mas até o momento não se teve retorno da motivação, primeiro da dispensa de licitação para a contratação dessa empresa, que já tem outros contratos. Ela já tinha ali um outro contrato de quase 690 mil com a Prefeitura de Iranduba, e porque essa empresa foi escolhida novamente com a dispensa de licitação, um valor exorbitante para a compra de paradidáticos. Enfim, fica aí essa curiosidade, né? Esse alerta também, acende um alerta, e a gente vai continuar acompanhando essa situação aqui no NC News. Eu volto com você. É importante a gente falar sobre a Prefeitura de Iranduba, porque nos últimos meses estão aparecendo coisas que deveriam chamar a atenção do Ministério Público do Estado do Amazonas, mas parece que ninguém enxerga. O Ministério Público do Amazonas, o Ministério Público Federal parecem estar míopes diante de tudo que vem acontecendo na cidade de Iranduba. Só enxergam o que querem. E o prefeito Augusto Ferraz pinta e borda, sapateia na cara da sociedade,
dança, canta, faz o que quer. É o imperador de Irandubai. É o rei. É o cara que manda. Manda e desmanda. Muda a lei de acordo com o bel prazer. E cada vez mais a situação de Iranduba fica complicada, periclitante. E o povo sofrendo todo santo dia, com saneamento básico quase zero, com asfaltamento, com um monte de desculpa e nada que saia do papel. Você vê muito barro para tudo quanto é lugar. E detalhe, o que as pessoas não acordam com relação ao município de Iranduba. Muita obra só começou na cidade de Iranduba depois que a TV Norte começou a denunciar uma série de irregularidades nos contratos obtidos pela prefeitura. Porque o prefeito vivia dizendo que faltava dinheiro. O Grupo Norte mostrou que o que não está faltando é dinheiro vindo de emendas parlamentares de deputados federais, emendas parlamentares de senadores, emendas parlamentares que vêm de tudo quanto é lugar, sem contar os recursos do governo federal na área da saúde, infraestrutura, educação, a tal da pedra fundamental, porque obra mesmo, nada. Mas a pedra fundamental da tal da creche lá no Nova Manaus só saiu depois que o Grupo Norte denunciou. Ou seja, a prefeitura de Iranduba estava acostumada a não fazer nada. Agora tem feito uma coisa ou outra na tentativa de ludibriar. Desculpa, vou falar o português correto e mais certo e mais clássico para as pessoas entenderem. Agora a prefeitura está enganando o povo, pintando, maquiando a cidade na tentativa de dizer que os recursos que o Grupo Norte de Comunicação anda falando que estão chegando à cidade, comprovando com documentos e tudo mais, com autoridades dando entrevista, não tem mais como esconder. Dinheiro tem. Não fizeram quase nada nos últimos 5 anos, porque não quiseram. Tudo é uma questão de vontade política. Até atrapalhar o desenvolvimento da cidade é também vontade política. A gente segue com o nosso Poder e Opinião, porque aqui, meu amigo, esse programa surgiu para a gente falar principalmente do mundo político do estado do Amazonas, Falar agora de proteção, um projeto de lei que está em tramitação na Assembleia Legislativa do Amazonas, que é reforçar a proteção a quem denuncia casos de violência contra crianças e adolescentes. A proposta prevê sigilo e medidas de segurança para incentivar as denúncias e fortalecer a rede de proteção. Acompanhe. Olha, exatamente, um projeto de lei número 145/2026, que tramita na Assembleia Legislativa daqui do estado do Amazonas, quer garantir mais proteção para as pessoas que denunciam casos de violência contra as crianças e os adolescentes. Essa proposta, ela prevê o sigilo das informações e as medidas de segurança para evitar qualquer tipo de retaliação contra os denunciantes, realmente protegendo. O objetivo é incentivar que mais pessoas tenham coragem de denunciar esses casos, já que muitos casos só chegam ao conhecimento das autoridades por meio de terceiros. E para além disso, o texto também reforça a importância de fortalecer a rede de proteção à infância e à adolescência aqui no estado do Amazonas. Essa iniciativa ela se soma a outras ações de combate à violência infanto-juvenil e busca tornar mais eficiente a interrupção desses crimes. De acordo com a autora, a deputada Débora Menezes, é essencial que os denunciantes sejam protegidos para que, de fato, as vítimas sejam identificadas e protegidas o quanto antes. São as informações que nós temos até o momento e eu volto com você aí no estúdio. Olha, ainda ontem eu falei aqui no nosso programa que estava se esperando uma confirmação de um nome para vice na chapa do pré-candidato ao governo do Amazonas, Omar Aziz. A informação que eu recebo agora é que ventila-se um nome, e daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes aqui. Eu já falei desde ontem de manhã que a informação que se tem de bastidor é que será uma mulher, uma deputada estadual, indicada para a situação de vice de Omar Aziz.
Assim que a gente confirmar, eu vou falar aqui no Poder e Opinião. Vou falar agora do senador Flávio Bolsonaro, que negou hoje que pretendia acabar com o Pix, caso dispute ou assuma um cargo no Executivo. A declaração foi feita em meio à circulação de informações nas redes sociais. O parlamentar classificou como absurdas as notícias que apontam o fim da ferramenta e disse que não há qualquer plano para encerrar o sistema de pagamentos. O Pix é hoje o meio de pagamento mais utilizado no Brasil e ganhou protagonismo no debate político de olho nas próximas eleições. A equipe do senador afirma que a prioridade é fortalecer a economia digital e ampliar o acesso da população a serviços financeiros. Especialistas apontam que o Pix reduziu custos de transação e ampliou a inclusão bancária no país. O sistema é operado pelo Banco Central e funciona 24 horas por dia. Até o momento não existe projeto oficial no Congresso para mudar as regras de gratuidade do Pix. E o Banco Central não indicou alterações no modelo atual. Já o vereador Carlos Bolsonaro recorreu às redes sociais nesta semana para fazer duras críticas às condições da prisão domiciliar do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O filho, chamado 02, classificou como desumanas e perseguição política as restrições de visita impostas pelo Supremo Tribunal Federal. De acordo com o relato de Carlos Bolsonaro, as novas regras de monitoramento estariam impedindo até mesmo o acesso de familiares próximos e aliados políticos sem autorização prévia da Justiça. O vereador alega que o isolamento forçado é uma tentativa de desarticular a influência do ex-presidente nas eleições de outubro de 2026. No juridiquês, as medidas cautelares impostas a Bolsonaro incluem a proibição de contato com outros investigados no inquérito das milícias digitais e dos atos contra a democracia. Isso significa que muitos parlamentares e ex-ministros estão automaticamente barrados de entrar na residência. A Justiça Eleitoral reforça que tais medidas são necessárias para evitar a combinação de versões e a interferência nas investigações que ainda estão em curso, tanto no TSE quanto no STF. A defesa de Jair Bolsonaro já protocolou diversos pedidos de flexibilização, argumentando o direito ao convívio familiar e à saúde mental do ex-mandatário. No entanto, o Ministério Público Federal tem se posicionado pela manutenção do rigor, citando o risco de comunicação por meio de terceiros para a manutenção de redes de desinformação. Para analistas políticos, a estratégia de Carlos Bolsonaro ao tornar o assunto público é manter a militância mobilizada. Ao vitimizar o pai perante a opinião pública, o grupo tenta transformar a restrição jurídica em combustível para o discurso de estado de exceção, tema que deve ser central na narrativa da direita durante a campanha eleitoral desse ano. Enquanto o Supremo não analisa os novos recursos da defesa, a residência dos Bolsonaro segue sob vigilância estreita da Polícia Federal e o embate nas redes sociais promete escalar à medida que a data das eleições se aproxima. É importante a gente dizer o seguinte, toda medida que o Supremo Tribunal Federal toma para qualquer um dos presos de determinações judiciais que saem do STF, podem servir de orientação para outras decisões, talvez do terceiro grau, o chamado STJ, né? Ou do segundo grau, ou até mesmo de primeira instância. Então, aliviar o rigor a um ex-mandatário pode servir, até mesmo no futuro, de jurisprudência para, de repente, facilitar a vida de Fernandinho Beiramar, de Marcola ou qualquer outro detento do sistema prisional brasileiro. Então, é preciso levar em consideração que toda e qualquer decisão que o Supremo Tribunal Federal tome precisa ser avaliada para o futuro também. Não só para o agora ou não só para um indivíduo, mas para o todo. Afinal de contas, é o Supremo. Seguindo aqui com o nosso Poder e Opinião, atenção eleitor, o relógio da Justiça Eleitoral está correndo e falta apenas um mês
para o fim do prazo de regularização do título. Quem está com o documento cancelado, por exemplo, precisa mudar o local de votação ou vai tirar o primeiro título, tem até o dia 8 de maio para resolver todas as pendências. Após essa data, o cadastro eleitoral será fechado para a organização das eleições de outubro e nenhuma alteração poderá ser feita. A boa notícia é que a maioria dos serviços pode ser feita sem sair de casa, através do site do TSE ou pelo aplicativo e-Título. Mas fique atento, quem precisa coletar a biometria pela primeira vez deve comparecer presencialmente a um cartório eleitoral ou posto de atendimento, como os PACs aqui em Manaus, por exemplo. O alerta vale especialmente para os jovens que completam 16 anos até o dia da eleição e querem exercer o direito ao voto. Também é o prazo limite para quem mudou de cidade e precisa fazer a transferência de domicílio eleitoral. Estar em dia com a Justiça Eleitoral vai muito além de votar. Quem está irregular fica impedido de tirar passaporte, de inscrever-se em concursos públicos, de renovar matrícula em universidades e até receber salários de cargos públicos. A recomendação é não deixar para a última hora. Historicamente, os últimos dias são marcados por longas filas e lentidão nos sistemas da internet devido ao alto volume de acessos. Se você tem dúvidas sobre a sua situação, acesse agora mesmo o portal do TRE Amazonas e consulte o seu título ou seu CPF. Lembre-se que o voto é uma ferramenta de mudança, né? Ou uma ferramenta de exercer o seu direito de cidadania. Ou seja, dizer o que você quer para a sua vida, para a vida da sua cidade, para a vida do seu estado, para a vida do seu país. Não deixe que uma pendência burocrática tire o seu poder na escolha, né, nas urnas. Então, fica aí o prazo, dia 8 de maio. E quanto antes, melhor. 11 horas 21 minutos, para quem nos acompanha, o campo progressista no Amazonas fechou fileiras para as eleições de outubro. A Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB, realizou um encontro estratégico nesta quinta-feira para apresentar um time de pré-candidatos. O grupo oficializou os nomes que vão disputar vagas na Assembleia Legislativa e também na Câmara Federal. O apoio, eles reafirmaram inclusive o apoio irrestrito, palavra que eles fizeram questão de enfatizar, à reeleição do presidente Lula. A grande definição da noite foi a reafirmação da aliança com o senador Omar Aziz para a disputa ao governo do Amazonas. Sob o comando do deputado estadual Sinésio Campos, o PT e seus aliados querem construir uma frente ampla para enfrentar o grupo do governador Wilson Lima e a direita conservadora no estado. Durante a reunião, Sinésio destacou que a federação chega fortalecida e com chapas completas. O objetivo é ampliar a bancada de esquerda e garantir que o Amazonas seja um palanque forte para as políticas sociais do governo federal. Os presidentes do PCdoB, Ian Janovic, e do PV, que é a Eliane Ferreira, também reforçaram a unidade do grupo no apagar das luzes aí da janela partidária, que se encerra nesta sexta-feira. Além da disputa estadual, a federação também definiu que terá um nome próprio ou apoio direto para a segunda vaga do Senado, compondo a chapa majoritária com o PSD. A estratégia é nacional, consolidar o Norte como uma região-chave para a manutenção do projeto de Lula no poder. Com o fim do prazo de filiações hoje, a Federação Brasil da Esperança agora parte para as mobilizações de rua. Foco total no corpo a corpo com o eleitor e na defesa, da Zona Franca de Manaus como bandeira de desenvolvimento sustentável. Até agora, a gente tem acompanhado todo o movimento da esquerda, e a esquerda muito facilmente montou a sua chapa completa. A direita tem se dividido cada vez mais. A gente falou inclusive ontem aqui, com os nossos especialistas, sobre essa grande divisão, esse grande racha que a direita está enfrentando. Primeiro no âmbito nacional, após o nome divulgado de Flávio Bolsonaro como um pretenso candidato à presidência da República, vem o Zema de Minas Gerais, vem o governador do Goiás
e dizem que também serão candidatos pela direita. Por mais que se entenda que Flávio Bolsonaro deve cooptar o máximo possível de votos da direita, Zema e o governador goiano acabam muitas vezes arrastando votos que poderiam ir para um destino só. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não tem se declarado tão atuante na campanha, né, ou pré-campanha, ou ajustes das eleições para Flávio Bolsonaro, mas já declarou que esse vai ser o apoio dele. No estado do Amazonas não está diferente. Na última segunda-feira foi convocada uma reunião para compor a chapa que deve ser anunciada até este sábado, dia 4 de abril, sobre a janela partidária, mas a direita no Amazonas, chefiada, comandada por Alfredo Nascimento, do Partido Liberal, também acabou rachando. Se tinha uma chapa completa, mas pela imposição do vereador Salazar, do nome do Kildson, né, que é tido como sócio dele, um grande aliado de Salazar, acabou-se havendo um racha no Partido Liberal. E por causa disso, até agora, o PL ainda não anunciou qual será a sua chapa no estado do Amazonas. 11 horas 25 minutos, para você que nos acompanha, esse é o programa Poder e Opinião. Aqui a gente fala principalmente sobre política. Todos os dias, a partir das 11 horas da manhã, você fica sabendo todos os detalhes do mundo político do Amazonas, das cidades do interior do estado, do norte do país, do Brasil e do mundo. A gente fala aqui, mas é claro que com o viés do que impacta na nossa vida, que impacta no nosso dia a dia, né? E o tabuleiro político do estado do Amazonas para 2026 acaba de ganhar uma definição de peso, hein? Eu falei para vocês sobre o anúncio que seria feito por Omar Aziz. Hoje ele confirmou, nesta sexta-feira santa, a deputada estadual Alessandra Campelo como sua candidata a vice na chapa ao governo do estado. A escolha já era ventilada nos bastidores, como eu falei ontem de manhã aqui, mas a oficialização aconteceu logo após a reunião da Federação Brasil da Esperança, que reúne PT, PV e PCdoB. A informação, neste caso, é da revista Cenário. Alessandra Campelo, que está no seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa do Estado, é uma das principais aliadas de Omar e tem uma atuação marcada pela defesa dos direitos das mulheres e pela área social. Ela é do grupo político de Wilson Lima. A presença dela na chapa majoritária, segundo articulistas do grupo de Omar Aziz, traz equilíbrio e reforça o discurso de renovação das políticas públicas para as famílias amazonenses. A dobradinha da experiência de Omar Aziz e também de Alessandra Campelo consolida o palanque do presidente Lula no estado do Amazonas, com o apoio do Partido dos Trabalhadores e de outras legendas progressistas. A chapa se posiciona como a principal força de oposição ao projeto de continuidade do grupo de Wilson Lima. A gente acompanha aí para ver como é que vai se desenrolar isso, né? O próprio senador Omar Aziz ainda não declarou nada nas redes sociais dele. É importante a gente dizer que temos acompanhado, né, bastante essa questão. Eu tenho falado aqui desde ontem, porque essa informação me chegou na noite de quarta-feira sobre a Alessandra Campelo. Ah, essa foto aqui foi tirada agora há pouco. Ah, essa foto não é antiga, essa foto é agora. Inclusive tem ali a ficha de filiação de Alessandra Campelo ao PSD. Há, inclusive, uma informação de que o nome de Alessandra Campelo chegou a ser ventilado para o Podemos. Só que lá também houve o temor de alguns pré-candidatos a deputado estadual e a deputado federal. Por isso, ela acabou sendo indicada para o PSD e foi aceita por Omar Aziz como uma dobradinha que pode gerar aí, né, uma boa articulação para o senador Omar Aziz, que é pré-candidato ao governo do Amazonas. Então a gente vai acompanhando aí todos esses detalhes, né, todas essas movimentações dos bastidores, para que você fique sabendo
o que está acontecendo no mundo político do nosso estado. É importante lembrar que a Alessandra Campelo é oficial da Polícia Civil, né? Até onde eu sei, se não me engano, ela é escrivã e já há pelo menos 12 anos ela está na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Há pelo menos 12 anos. Omar Aziz ainda não postou, né, nenhuma informação oficial nas suas redes sociais. A Alessandra Campelo também não postou até o momento nada sobre essa filiação, né? Ela postou inclusive hoje cedo, há cerca de 4 horas, uma imagem no seu Instagram sobre a Sexta-feira Santa. Em seguida, ela postou um vídeo dela com o look do dia Mais Mulheres no Poder, né? Lute como uma mulher. Colocou o nome de Alessandra Campelo como deputada estadual, mas não sinalizou nada. Há 1 hora, ela postou Melhor Bom Dia do Mundo com seus filhos, mas não há ainda uma publicação oficial sobre a entrada dela no PSD. De qualquer modo, a foto que vocês estão vendo aí no ar é uma foto que foi publicada pela revista Cenário e que mostra uma ficha de filiação, né, do PSD. Pelo que eu percebo, a sede do PSD, inclusive, fica aqui próximo à sede do Grupo Norte de Comunicação. Até onde eu sei, lá não tem nenhuma sala como esta aí, ou seja, essa sala com esses lustres e com aquela cortina ali atrás é numa sala na casa do próprio senador Omar Aziz. E isso mostra, então, que tudo aconteceu dentro do condomínio Efigênio Salles. Então, essa filiação, a ficha a gente observa aí, daqui a pouco se o Marco, inclusive, nosso editor, conseguir cropar e ampliar, né, a ficha, é bom só tomar cuidado com os dados, né, obviamente, da deputada, mas a gente mostrar aí a filiação dela no PSD, que é o partido comandado por Omar Aziz no estado do Amazonas. A informação que se tem, então, até este momento, é a confirmação do nome de uma mulher atuante, né, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, como pré-candidata a vice na chapa de Omar Aziz. Tá? Bom, volta comigo aqui rapidinho, José. Eu sou de uma época, eu cheguei a ver uma situação de bastidor, no ano em que Omar Aziz saiu como vice na chapa de Eduardo Braga, José Melo tinha dormido candidato a vice e acordou sem a vice. Foi quando Omar Aziz virou vice-governador na chapa de Eduardo Braga. Mas eu acredito, sinceramente, que com essa aproximação de pessoas ligadas ao governo Wilson Lima, ao senador Omar Aziz, né, muitos deputados, muitas pessoas que são ligadas ao grupo político do governador, que estão se aproximando cada vez mais do senador Omar Aziz. Talvez, inclusive, como resquício de um racha que houve anos atrás e que é trazido até hoje entre Wilson Lima e Davi Almeida. Hoje, se você notar, existem pelo menos 3 fortes grupos políticos no estado. O primeiro comandado por Eduardo Braga, Omar Aziz, né, e aqueles que são mais experientes, são mais antigos. Desculpa, deixa eu retificar, não 3, mas 4, porque existe também o braço da direita ainda tentando se sustentar e ainda tentando crescer no estado do Amazonas para assumir algum poder, né? E aí, óbvio, comandados também por um grande cacique, que é Alfredo Nascimento, do PL, somado a todo o colégio eleitoral que hoje acompanha o capitão Alberto Neto e que se juntaram com a empresária Maria do Carmo. Então, existe o grupo político da direita, existe o grupo político hoje fortalecido, né, do governador Wilson Lima, que está no poder, ninguém pode tirar isso dele há 7 anos, né, e tem articulado principalmente com todos aqueles que hoje estão na Assembleia Legislativa do Amazonas. E eu digo todos, porque até mesmo aqueles que são de oposição conseguem conversar, pelo menos, né, como bons camaradas republicanos, com o atual governador. A terceira vertente aí, né, terceiro braço, terceiro grupo político é
de Davi Almeida, que fez o vice-governador de Wilson Lima, Tadeu de Souza, que fez o seu vice na prefeitura, que hoje é o prefeito, Renato Júnior, e vai se fortalecendo cada vez mais, principalmente agora, com a sua ida para a tentativa de virar governador do estado do Amazonas, de fato e de direito, né? Porque no passado, ele, quando presidente da Assembleia Legislativa do estado do Amazonas, chegou a ser governador tampão, por cerca de um ano, mas apenas para promover uma eleição. Então, já são 3 grupos aí, né? E, claro, aqueles grupos também de pessoas experientes e que estão no estado do Amazonas há muito tempo, como Eduardo Braga, Omar Aziz e vários outros nomes. Alessandra Campelo, esta foto é nova, essa foto chega pra gente agora. Já Omar Aziz confirmando, opa, e olha aí, ó, o que eu falei para vocês. Vários deputados, né, estaduais, e inclusive deputado federal ali, como o caso do Sidney Leite, estão no grupo de Omar Aziz e abraçando Alessandra Campelo, que está com uma caneta em cima de uma ficha de filiação partidária do PSD. Rosenha, que está aí do lado, inclusive é um grande parceiro político de Alessandra Campelo, já está dentro do PSD, já chegou faz um bom tempo, né? Sidney Leite sempre foi um grande parceiro de Omar, Sidney na Câmara Federal, Omar no Senado. Ali você vê o Alan Campelo, vereador de Manaus, que é irmão, né? É parente da Alessandra Campelo. Estou pedindo aqui, inclusive, uma ajuda da Andresa, mas eles têm esse parentesco. E observa também ali o vereador Eurico Tavares, que estava sob o seu primeiro mandato como vereador e agora quer despontar uma tentativa para a Assembleia Legislativa. Na verdade, já se falava em 2024 que Eurico queria entrar na Câmara Municipal de Manaus justamente para fazer ampliar esse colégio eleitoral dele para a visão da Assembleia Legislativa. O pai de Eurico é empresário e quer, né, ter o filho nesse mundo político. É importante a gente ter essa visão. A Andresa, inclusive, me lembra aqui que essa trazida, né, de Alessandra Campelo para o lado de Omar Aziz é para derrubar certos discursos do grupo político de Maria do Carmo de que precisava ter alguém do lado feminino numa chapa para o governo do estado do Amazonas. Então ela vem justamente para essa batalha entre mulheres gestoras, experientes no mundo como mulheres, como mães, né? E agora como discursos políticos também. Ontem, a deputada Alessandra Campelo, inclusive, foi muito procurada pela imprensa no evento do União Brasil, que nós mostramos ao vivo aqui, né, no nosso programa Poder e Opinião, mas ela se esquivou e conseguiu fugir de todos os jornalistas, justamente porque desde a quarta-feira a gente aqui no NC News já tinha essa informação de que o governador Wilson Lima não abria mão de Roberto Cidade no União Brasil, né, mantendo ali o Roberto Cidade no União Brasil, mas abriria mão de outra pessoa do seu grupo político para compor a chapa de Omar Aziz. E essa pessoa, né, foi a deputada Alessandra Campelo, que vem então unir forças com Omar para a composição desta chapa. Omar Aziz é experiente não só por já ter governado o estado do Amazonas, mas também porque hoje é senador da República. Alessandra Campelo é experiente por estar no seu 3º mandato e sempre foi servidora pública, né, já que é concursada da Polícia Civil do estado do Amazonas. Unindo esses dois, eles vão aí para o embate, então, com o ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida, que ainda não anunciou quem será seu vice de chapa, e também para o embate com Maria do Carmo, que também ainda não falou sobre a possibilidade de vice, se vai ser homem, se vai ser uma outra mulher, ou quem quer que seja. Então, o Omar Aziz novamente sai à frente. É bom lembrar que desde o ano passado o Omar já começou, né, falando, ele inclusive já declarou pré-candidatura ainda no início do 2º semestre, dizendo que estava anunciando essa pré-candidatura justamente para que qualquer pessoa que tivesse qualquer desavença ou qualquer
questionamento para fazer sobre a gestão dele ou sobre o mundo político dele que pudessem conversar naquele momento. Então ele vinha dando entrevistas, vinha explanando exemplos de projetos que ele quer desenvolver, fez lançamentos, fez reuniões e agora traz já também como sendo o primeiro pré-candidato a anunciar a sua vice, né, na chapa, que é a Alessandra Campelo. O primeiro nome feminino anunciado lá atrás, né, e que não tinha sido anunciado por ele, foi um anúncio feito pelo Davi Almeida, tentando enfiar goela abaixo a sua filha, Fernanda Ariel. Mas pelo que se entendeu no curso do processo, quando o senador Omar Aziz não aceitou Fernanda Ariel como vice descida goela abaixo, houve um racha entre Davi Almeida e Omar Aziz. E a partir daí, então, houve um distanciamento das duas autoridades. Davi Almeida, então, lança a sua pré-candidatura ao governo do estado do Amazonas. Isso vai se desenrolando, as coisas vão acontecendo e a gente vai trazendo para você aqui no NC News. Não só no programa Poder e Opinião, que é esse programa que vem das 11 horas da manhã até o meio-dia, todos os dias recebendo autoridades aqui, mas também para que a gente possa articular, né, e mostrar para você, ao longo de todos os nossos telejornais, o que vem acontecendo no mundo político e o que vem por trás dos panos, nos bastidores e que precisam ser trazidos à luz. Inclusive, eu preciso enfatizar que estava marcada para hoje uma entrevista com o deputado federal Amon Mandel, mas ele pediu desculpas à população, informando que, lamentavelmente, precisava ir a um pronto-socorro hoje cedo por conta de uma garganta muito inflamada. Ele, inclusive, na tentativa de fazer com que ninguém desconfiasse daquela informação, mandou uma foto da inflamação, né, e que estava procurando um médico. A gente entendemos o pedido de desculpas, pedimos ainda uma agenda dele após o fechamento da janela partidária, para que ele esteja conosco aqui no Poder e Opinião. Assim que melhorar da garganta, ele vai mandar para a gente, tá bom? Ele vai estar aqui conosco e você vai ver esse bate-papo com o deputado federal Amon Mandel. A gente, inclusive, precisa, né, que ele esteja aqui para falar como é que vai ser essa articulação dele. Hoje, mais cedo, no nosso telejornal, nós falamos sobre a aproximação dele com Rodrigo Guedes. Mas não se sabe ainda como é que vai ser essa dobradinha daqui para frente. 11 horas e 41 minutos, o Diário Oficial do Estado traz uma reforma administrativa forçada pelo calendário eleitoral. O governador Wilson Lima exonerou 8 secretários estaduais e 2 membros do alto escalão que vão disputar as eleições em outubro. Quem traz mais detalhes é a repórter Andresa Maria Cunha. Então, a dança das cadeiras começou com tudo no governo do Amazonas, tudo por conta das eleições estaduais agora de 2026, né? O que acontece? Óbvio que o governador Wilson Lima, que anunciou que ficará no governo, né, até o final do seu mandato, precisou exonerar ali alguns secretários das pastas estaduais, porque esses secretários vão concorrer às eleições em 2026, e aí a gente está vendo aí 8 secretários sendo exonerados. Tudo isso estava ali no Diário Oficial do Estado do dia 31 de março e passou a valer desde o dia 2 agora, a última quarta-feira. Mas quem são esses nomes que saíram das pastas, né? A gente vê aí Coronel Vinícius, que era o responsável pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Ele sai para tentar ser deputado e aí precisou ser exonerado. Temos também Marcelo Campelos, que era da unidade gestora, né, de projetos especiais e também secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano. Aí a gente vê quem mais? Kelly Patrícia Paixão, que era da Secretaria de Assistência Social, a SEAS. Falamos de Serafim Correia, obviamente, que é da Secretaria de Desenvolvimento, Economia e Inovação Tecnológica, e aí ele saiu, a gente chegou a acompanhar a última reunião do Codão, onde ele estava presente, mas já estava exonerado naquele momento, recebeu homenagens, né? Ele que está vindo aí para deputado federal, e obviamente precisou ser exonerado por conta das regras eleitorais. Quem mais que a gente vê nessa lista? Joana Dark, deputada estadual, que tinha saído ali do cargo de deputada para poder vir como secretária
de Proteção Animal. É a primeira vez que existe essa secretaria no estado do Amazonas e, obviamente, ela foi a escolhida por ser da causa, né, dos animais aqui no estado do Amazonas. Uma das, não vou dizer das precursoras, mas que teve um nome muito forte durante esses anos, tanto que ganhou para vereadora, depois veio para deputada estadual, ganhou para deputada estadual, foi a escolhida de Wilson Lima para comandar essa pasta e agora ela sai também para vir tentar deputada federal. Aí a gente vê aqui, por exemplo, Terezinha Ruins, que era da Unidade de Gerenciamento do Programa de Aceleração e Desenvolvimento de Educação do Amazonas, UGP-PADEAM. Terezinha Ruiz, que é uma figurinha repetida, né, das eleições, ela sempre está tentando, já conseguiu o cargo, mas nos últimos anos ela vem tentou para vereadora, agora vai vir para deputada federal também, porque ela foi anunciada no evento da Federação União Progressistas ali como uma das candidatas para deputada federal e por isso ela precisou ser exonerada. E quem mais a gente vê aqui? A gente vê Marcel Alexandre, que é ali do Amazonas Tour também, foi destituído do seu posto para concorrer nas eleições e vimos o Fábio Henrique dos Santos Albuquerque, que era ali do CETAM, né, o gestor do CETAM, responsável por todo o centro de educação daqui do Amazonas. E aí a gente vê essas saídas sendo confirmadas. Uma outra saída também que teve ali no Diário Oficial oficializada foi da ex-prefeita de Presidente Figueiredo e que estava como supervisora de calha da Secretaria do Governo Segov, a Patrícia Lopes, que foi também confirmada no evento como deputada federal. Então a gente vê todas essas questões, né? A gente está vendo aí Serafim, Joana, Terezinha Ruiz, Patrícia e Serafim Correia, deputados federais, vão vir para deputado federal, mas o Serafim ele não é do partido do governador, mas vai tentar correr aí nessas eleições para deputado federal. E aí a gente vê os nomes que vão assumir agora esses cargos, né? A gente vê aí o Coronel Anésio Brito da Paiva, agora assumindo a SSP, a Daniela Falabella Jaime assumindo a UGPE, né? A gente vê a Audicilane Eduardes de Araújo assumindo a Secretaria de Assistência Social e a Ediline Alves da Silva assumindo a Secretaria da SES, né? A subsecretaria ali, a Secretaria Executiva, no caso. A gente vê também o Gustavo Igrejas ficando no lugar do Serafim Correia. Isso é um anúncio que a gente já tinha feito no último evento do CODAN, onde o governador já tinha confirmado o nome do Gustavo Igrejas, que já fazia parte da SEDECT e, obviamente, ele acabou assumindo aí o posto de Serafim Correia. A gente vê Frank Marques Dantas ficando no lugar de Marcel Alexandre na Amazonas Tour. E temos também Márcio Bentes Lima, da UGP PADEAM, ficando no lugar de Terezinha Ruins. E a Cidilane Picanço Ferreira, também ficando ali na subsecretaria do CETAM. Então a gente vê todas essas mudanças nas secretarias do estado do Amazonas por conta das eleições de 2026. A gente precisa lembrar que isso faz parte da legislação, né? Então, quem tenta concorrer aí a um cargo político precisa sair de qualquer função pública, qualquer cargo que esteja ali ligado ao estado ou ao município. Não é à toa que nós vimos aí o prefeito de Manaus também se despedindo da prefeitura porque ele é pré-candidato ao governo do Amazonas. E aí a gente vê toda essa mudança que foi oficializada ali naquele evento do União Brasil, pelo menos dos candidatos que fazem parte da Federação União Progressistas, né? Porque aí a gente tem aí Terezinha Ruiz, que faz parte agora, Patrícia Lopes, Thaís Alipe, Fausto Júnior, Roberto Cidade e a Joana Dark, que são os candidatos a deputados federais aqui pela Federação União Progressista. Vale ressaltar que a gente tem uns nomes novos aí no partido, né? A gente já tinha dado durante o evento, mas não custa nada relembrar que Carlinhos Bessa se filiando aí à União Progressistas, Doutor Gomes também, o Vanderlei Monteiro e a vereadora Thaís Alipe, que era do PRD, que foi a mulher mais bem votada nas últimas eleições municipais e agora está vindo aí para tentar o cargo de deputada federal pela Federação União Progressistas. Esses outros três que eu citei antes, Carlinhos, Doutor Gomes e Vanderlei Monteiro, eles vão correr aí ao lado do Mário Cesar Filho para tentar a eleição / reeleição, no caso, para deputado estadual pela Federação União Progressistas. Então a gente vê
muitas mudanças no executivo estadual, né? A gente vê tudo isso acontecendo por conta das eleições. Agora já temos esses novos nomes, não tem aquela preocupação de que vai ser pessoas novas ou diferentes, porque existia ali aquela possibilidade do governador sair para tentar o Senado, mas ele já sacramentou que não vai sair para o Senado e por isso ele segue até o final do seu mandato. Então essas pessoas escolhidas são pessoas dele, de confiança dele e ali do seu grupo político para assumir esses cargos desses secretários que deixaram para concorrer às eleições de 2026. Agora, qualquer nova atualização em outras secretarias, outros nomes que venham aí ocupar esses cargos, se alguém não conseguir cumprir, precisar ser exonerado também, até porque a gente precisa lembrar que temos até o dia 4, que é o próximo sábado, para a finalização, né, das filiações ali e as confirmações de quem vem de fato, né? Então tudo pode acontecer ainda até este sábado e a gente não vai dizer que está tudo certo, sacramentado, apesar do governador dizer que não vem para o Senado, né? Vamos aguardar e qualquer nova atualização você vê aqui na tela do NC News. Eu volto com você. Bom, é importante a gente falar que isso acontece, é natural em vários governos do estado. A gente, inclusive, anteontem falou sobre o governo federal. Alguns ministros estavam deixando o governo federal para isso, voltarem para os seus estados, porque é o que diz a legislação brasileira. Eles têm até amanhã para fazer essa descompatibilização, ou no caso do executivo, abrir mão do cargo mesmo, né? Então, a gente vai acompanhando para ver toda essa movimentação aí. Inclusive, agora há pouco nós falamos sobre a filiação de Alessandra Campelo ao PSD, e aí o anúncio, né, dela como vice na chapa de Omar Aziz. Essa informação foi confirmada efetivamente agora há pouco nas redes sociais de Omar Aziz, inclusive com a filiação de Dodô Carvalho, ex-presidente do Boi Bumbá Caprichoso, também no PSD. Ontem à noite ainda tivemos Paulderney Avelino, Mayra Dias, vários nomes conhecidos do eleitorado amazonense que estão se aproximando, estão chegando ao PSD, que é o partido de Omar Aziz. Isso mostra, inclusive, que o Omar tem fortalecido o PSD, né? Tem mostrado aí toda a movimentação dele para fortalecer esse seu grupo político. E é bom lembrar que, como senador da República, o senador Omar, há muitos anos, é coordenador da bancada do Estado do Amazonas, inclusive tem criado ali uma conexão, não somente com o senador Eduardo, e até mesmo com Plínio, mas muito mais ligado ao Eduardo, também tem se conectado muito com os deputados federais. Aí, agora, ele está cada vez mais criando o grupo político dos experientes muito mais com a cara dele, porque antigamente era muita gente ligada principalmente a Eduardo Braga, né? Agora, a deputada estadual Alessandra Campelo oficializou então a sua filiação ao PSD e foi anunciada como pré-candidata a vice-governadora na chapa liderada pelo senador Omar Aziz. O movimento fortalece então o partido na Assembleia Legislativa, que agora conta com 4 parlamentares no grupo de apoio direto ao senador. A informação acaba de ser confirmada pela assessoria de Omar Aziz. Alessandra, então, traz para a chapa uma trajetória marcada pela defesa das mulheres e das populações vulneráveis. Formada pela Universidade Federal do Amazonas e policial civil concursada, ela está no 3º mandato, foi a 4ª deputada mais votada do estado em 2022, com mais de 48 mil votos. Na área administrativa, a deputada se destacou como secretária de Assistência Social perante a pandemia, onde tirou do papel programas como o Prato Cheio e o Crédito Rosa. Então, durante o anúncio, o senador Omar Aziz destacou que a Alessandra é uma parlamentar combativa e que a chegada dela não é uma aliança de conveniência, mas a união entre experiência de gestão e sensibilidade social. A Alessandra afirmou que traz para a disputa a vivência de quem escuta as mulheres que sofrem violência e as mães que sustentam famílias sozinhas. Ela relembrou ainda que a parceria dela com o Omar vem de longa data, desde quando foi secretária de Esportes na gestão dele como governador. Com essa composição, o PSD consolida um palanque forte para a oposição no Amazonas. A estratégia é clara:
unir o recall político de Omar no interior com a força de Alessandra na capital e entre o eleitorado feminino. A chapa agora segue para a fase de mobilização nos municípios, aguardando as convenções de julho para a ratificação oficial. Temos um vídeo aí, vamos ouvir. Que já estava compondo. Então, ok, beleza. É esse vídeo aí que você está vendo agora. Seguindo com o nosso Poder e Opinião, 11 horas e 54 minutos. A economia dos Estados Unidos criou 303 mil vagas de trabalho no mês de março. O resultado reforça a força do mercado de trabalho americano em 2026. O número ficou bem acima das expectativas dos analistas e a taxa de desemprego caiu para 4,3%. Os dados indicam que a economia dos Estados Unidos segue aquecida, mesmo com a manutenção de juros altos para conter a inflação. Os setores de serviços e da construção civil lideraram as contratações, o que mostra a expansão em áreas ligadas ao consumo e ao investimento. Especialistas avaliam que esse cenário pode adiar cortes de juros pelo Banco Central americano e manter o dinheiro internacional mais atraído pelos Estados Unidos. Para o Brasil, o dado funciona como alerta, porque pode segurar o dólar em patamares elevados e pressionar preços internos por mais tempo. E o presidente Donald Trump subiu o tom contra o Irã e ameaçou atacar alvos estratégicos no país. A declaração eleva a tensão entre as duas nações em meio a conflitos no Oriente Médio e, em pronunciamento recente, Trump afirmou que estruturas como pontes e usinas de energia podem ser atingidas. Segundo ele, a medida seria uma resposta às ações militares do Irã na região. A declaração aumenta o risco de um confronto direto entre os dois países e coloca em alerta aliados e organismos internacionais. O cenário já provoca nervosismo nas bolsas de valores ao redor do mundo. Investidores temem uma interrupção no fornecimento global de petróleo. Especialistas alertam que qualquer bloqueio ou ataque na região pode disparar o preço do barril, com impacto imediato no valor dos combustíveis. Então, até o momento, o governo iraniano não se pronunciou oficialmente sobre as ameaças. A comunidade internacional acompanha os próximos passos com cautela e a gente fica de olho para saber como vai refletir aqui no nosso bolso, né? Mais cedo nós mostramos, inclusive, aqui nos números do NC News, a situação do barril de petróleo, que pela primeira vez baixou de 80 dólares. A gente tem mostrado já no último mês o valor, né, o preço do barril de petróleo sempre acima dos 90 dólares. Hoje ele estava mais cedo em 74 dólares. Então, dependendo de como se desenrolar as próximas semanas ou os próximos dias, a gente vai falar então se isso reflete ou não, claro, na bomba de gasolina ou na bomba do diesel, né? E o fechamento da janela partidária no Amazonas foi marcado por uma surpresa que mexeu com os bastidores do poder. O coronel Menezes protagonizou a mudança mais inesperada desse período. Depois de meses sendo dado como certo no grupo do governador Wilson Lima, Menezes oficializou o roteiro e ele oficializou a ida dele, a filiação dele ao partido Avante. Quem traz mais detalhes para a gente é a repórter Andresa Maria Cunha. Pois é, eu poderia começar as informações já agora falando bomba, porque teve uma reviravolta aí na pré-candidatura de Coronel Menezes, que chegou a ser anunciado no evento da Federação União Progressistas nesse último dia 2 de abril, onde o governador Wilson Lima foi enfático: Coronel Menezes vem pela gente agora para deputado federal, mas não pôde estar aqui por conta de um evento familiar. Só que o que acontece? Enquanto o governador Wilson Lima dava essa explicação para a ausência de Coronel Menezes ali no evento onde nós estivemos, acompanhamos toda aquela movimentação e os anúncios oficiais de quem são os candidatos a deputados federais e ao Senado, que ele ali indica o delegado Rodrigo Sá, que atualmente é vereador de Manaus, ele acabou citando o Coronel Menezes
A gente viu o Coronel Menezes no evento do Dia do Fico, ainda em março, do governador, né, antes dele confirmar agora no dia 2 de abril, literalmente uma pausa aí de um mês. Eu cheguei até a me assustar, eu falei, ali é o Coronel Menezes e a filha dele, Débora Menezes, nesse evento do Fico, lá no dia 2 de março, feito pelo governador Wilson Lima, e me confirmaram que sim, era o Coronel Menezes. Fiquei assim meio... interessante, né? Achei estranho, curiosa essa presença, mas aí quando teve agora esse evento dia 2 de abril, na última quinta-feira, a gente vê Coronel Menezes faltando, Wilson Lima dando essa desculpa, mas afirmando que ele vinha para deputado estadual pela Federação União Progressistas, e aí do nada os portais começam a dar filiação de Menezes aonde? No Avante. O plot twist da história todo é esse, porque a gente sabe que Menezes já não tinha ali muita proximidade com Wilson Lima, mas a proximidade é menor ainda com Davi Almeida. Ele era um crítico fervoroso, né, da gestão municipal, e aí agora a gente vê o Menezes, depois que, pelo que os bastidores falam, de um diálogo em especial com Renato Júnior, atual prefeito de Manaus, a gente vê o Menezes indo para o Avante, praticamente que no mesmo momento em que o Wilson Lima estava anunciando ele ali como candidato pelo União Progressistas. E quando eu falo literalmente, no evento, acho que a gente estava ali quase 11 horas da manhã que o evento começou, e os bastidores dizem que por volta da 1 da tarde o Menezes já tinha ali conversado com o pessoal do Avante e já tinha confirmado e assinado sua filiação no partido do agora pré-candidato ao governo do Amazonas, Davi Almeida. E isso chama a atenção, mas assim, acho que algo que é relevante a gente trazer, que ele está tentando aí trazer um corpo, em especial para a possível candidatura, na verdade não, para a possível eleição, né, de Ariel Almeida, que é filha do Davi Almeida e também vai tentar ir deputada federal. E isso acontece porque, querendo ou não, a gente sabe que o Menezes é uma figura conhecida aqui no Amazonas. Não posso dizer querida, não sei se ainda é tão querido, mas ele é uma figura forte. A gente sabe que ele teve ali os seus problemas com a direita, apesar de ser um seguidor de Bolsonaro aqui no Amazonas, de defender a direita com unhas e dentes, né? Que é algo também que o prefeito de Manaus acaba se incluindo ali quando ele fala que é evangélico, que cita muito a palavra de Deus, né, nos seus discursos, enfim. E aí a gente vê essa união de Menezes. Eu acho que um dado curioso que a gente pode trazer é que hoje o Menezes ele só não é senador por conta de quase 46 mil votos ali que ele tentou nas últimas eleições, o Senado. Ele era, digamos que, a disputa direta com o senador Omar Aziz, e a gente pode trazer essa diferença que, de fato, eu estou vendo aqui no Tribunal Superior Eleitoral, e sim, foi uma diferença de 46 mil votos, e o Menezes, ele tem... Naquela época ele tinha uma grande aceitação na capital amazonense, não é à toa que a maioria dos votos do Menezes foi no interior, foi na capital amazonense, enquanto a maioria dos votos de Omar Aziz foi no interior do Amazonas. Para vocês terem uma ideia, o Omar ficou com 784.007 votos, enquanto o Menezes ficou com 737.875 votos, o que dá ali 41% para o Omar e 38% para o Menezes. Eu lembro bem dessa eleição, enquanto todo mundo via o nome do Menezes ali em foco, né? E nossa, o Menezes já levou, mas não deu para ele quando abriu ali as urnas do interior, onde de fato o Omar venceu em 59 municípios e o Menezes venceu basicamente aqui em Manaus. Aí a gente vê agora ele trazendo a força dele, da direita, do estilo dele, que muita gente concorda e acha legal, e então ele acaba trazendo esses adeptos dele, que a gente pensou que ia ali para o lado do Wilson Lima. Não. Está indo para o lado do Davi Almeida, agora se filiou no Avante. Não sei se pegou o pessoal do Wilson Lima de surpresa, porque a gente viu ali no evento ele todo feliz falando, né? O Menezes está numa reunião familiar, mas está com a gente. Não sei o quão surpreso isso de fato bateu ali para o pessoal do União Progressistas, mas a gente
ver essa nova estratégia de Menezes, e a gente diz que é uma boa estratégia do Davi Almeida, porque o Menezes, ele é polêmico, ele tem uma força aqui na capital amazonense, e se ele continuar tendo essa relevância que ele tinha ali, como foi nas eleições para o Senado, nas últimas eleições para Senado, que ele quase tirou a vaga do senador Omar Aziz, talvez tenha sido uma boa jogada do Avante conseguir essa força política aqui para eles nessas eleições estaduais de 2026. A gente tem até o dia 4 agora, sábado, é o dia-chave, né? O último dia para ter essas mudanças de partidos por conta da janela eleitoral que está aberta, né? Então, tudo pode acontecer, vai que algum nome que ontem o Wilson Lima chegou a citar, vai que também desista de estar no União Progressistas e resolva caminhar ali ou ao lado do Davi Almeida ou até de outros partidos, né? A gente está vendo aí Rodrigo Guedes, que se filia agora ao Republicanos, aí sendo chamado pelo Amon Mandel. Então, tudo pode acontecer, temos cerca de 24 horas ainda para saber quem de fato vai estar em qual partido, vai vir para o quê, apesar de que o anúncio oficial das candidaturas é só lá em agosto, como o governador Wilson Lima já deixou bem claro, porque a gente não viu nesse evento falando que Tadeu de Souza seria o pré-candidato ao governo do Amazonas, apenas se confirmou ali esses deputados federais, entre aspas, os estaduais, já que tivemos filiações, e o nome de Rodrigo Sá para o Senado, e o Wilson confirmando que não vem. Mas temos ainda aí 24 horas para acompanhar a rede social, para ficar de olho em todos esses candidatos, para ver o que de fato vai acontecer. E eu acho que é por isso que o Davi Almeida ele não quis responder para a gente de fato quem são os partidos que estão com ele, quem são as pessoas que estão com ele não quis dar nome, porque ele chegou a dizer isso, né? Não, a gente está aqui fazendo tudo silenciosamente para não deixar que o adversário saiba quais são os nossos passos. E aí a gente vê eles ganhando esse reforço com o Coronel Menezes no Avante. Novas atualizações até esse sábado, você vê aqui na tela do NC News com esses novos nomes. Eu volto com você. Nesse momento, agora 11 horas meio-dia e 5 na capital do Amazonas. O relógio mudou aqui entre os nossos estados. Nesse momento, estou segurando o celular aqui da minha equipe, porque eu estou ao vivo com o senador Omar Aziz. O senador fala com a gente ao vivo, ao NC News, sobre a indicação do nome de Alessandra Campelo como vice na sua chapa. Senador, seja sempre bem-vindo ao NC News. Muito obrigado mais uma vez e boa tarde para o senhor. Eu que agradeço o espaço e dizer a você que para nós do PSD receber a Alessandra é de uma grandeza muito grande. A Alessandra Campelo é uma deputada que sempre teve pautas sociais e defesa das mulheres. É uma pessoa muito importante no processo, é uma pessoa que está há muito tempo na militância, desde a época que era jovem no movimento estudantil, foi presidente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Amazonas e foi minha secretária de esporte, onde ela potencializou bastante o Galera Nota 10. Eu me lembro que ela fez um trabalho, o bom de bola, depois como assistente social, fez um trabalho excepcional nessa área. E tem essa pauta em defesa das mulheres, que é muito importante você levar esse todo dia nós temos que estar batendo nessa pauta, que é uma pauta que um país em que você tem um índice de feminicídio muito grande, e um governo precisa estar preparado para isso. Então, a Alessandra, como pré-candidata, eu sou pré-candidata e ela é pré-candidata. Né? Nós não somos candidatos ainda, só seremos depois da convenção. Né? Ela, para nós, ela engrandece a chapa e engrandece o partido, e tenho certeza que as pautas que ela tem defendido também engrandecem uma administração. Senador, o senhor tem trazido nomes de peso para o PSD, tanto quanto a Alessandra Campelo, próprio Rosenha, Paulderney ontem à noite, Mayra Dias. O senhor tem trazido, inclusive, muitos representantes que já estão na Assembleia Legislativa do Estado. Muitos nomes até... O Wilker Barreto, bem lembrado. Pode falar, senador. O Rosenha é um esportista nato, né? Uma pessoa que está dando uma revolucionada no futebol amazonense. É vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol. É uma pessoa que é minha amiga há 30 anos, que nós temos uma relação de amizade. Antes de entrar em política, nós já tínhamos uma relação de respeito e amizade. Ele, na
Fast Club, eu na época do Nacional, você está entendendo, Cleiton? Então, essa amizade não vem de hoje. Sim. Então, vem de muito tempo atrás. E a presença dele no partido traz uma pauta importante, porque ele é um defensor das causas amazônicas, é uma pessoa que tem nos ajudado e contribuído muito, principalmente nessa questão da BR-369. Ele teve uma importância muito grande como deputado estadual, falando na Assembleia, e a defesa do esporte, que é uma coisa que ajuda jovens, né? Essa Copa que ele faz do interior é uma Copa que tem um sucesso enorme. É uma pessoa que, como deputado, tem mantido uma coerência muito grande, você está me entendendo? Sim. Ele é uma pessoa que, como representante, ele, na hora que tem que fazer as críticas, ele faz as críticas, as sugestões, mas sempre com responsabilidade e sem agressão. Da mesma forma, o deputado Igor Barreto, que já foi presidente da Câmara, é deputado pela segunda vez, e que também engrandece bastante. Também tem a Mayra. A Mayra é uma pessoa que surpreendeu todos nós, como deputada, como mulher, fazendo um trabalho excepcional, tanto na capital como no interior. Então, o Paul Dernet é uma pessoa que engrandece qualquer chapa, porque o Paul Dernet é um cara que tem qualidades muito grandes. Você conhece o Paul Dernet há muito tempo, é uma pessoa que tem conhecimento sobre os problemas do Amazonas, sobre a economia principalmente, que a Zona Franca de Manaus, ele sempre foi um grande defensor. Tem o Sidney, tem o Átila, tem o Eurico Tavares, que é vereador, que vai ser candidato também, tem o vice-prefeito de Coari, o Emanuel. Então nós temos aqui um time de candidatos muito grande, de pessoas que têm compromisso com o estado do Amazonas, e para mim eu fico feliz na confiança que eles estão depositando. É lógico que nós temos partidos aliados que têm grandes nomes. Se você pegar o MDB, está lá o Saulo, está lá o Arthur Vigílio, está o Jesus também, está o Saulo Viana, o Adair Filho. Então, você pega o Republicano, você tem o Silas Câmara, tem outros companheiros lá também. Então, a gente está montando um grupo de pessoas e espero que a gente construa esse arco de aliança grande. Tem a federação, que é PV, Isso. PT e PCdoB. Então, esse arco de aliança é o momento de a gente agora tratar, conversar, discutir, apresentar as propostas para a população, e a população é que decide no final, né? A vontade dela é que vai decidir. Então, a gente pretende fazer um trabalho no sentido de que a gente possa construir um programa para o estado do Amazonas. Nós já lançamos o anexo 1, que é o desenvolvimento econômico, principalmente do interior. A gente agora, nos próximos dias, vai estar lançando nossa proposta para segurança, para saúde e para educação, e para outros segmentos. Você sabe que hoje, Cleiton, nós temos um grande problema com a nossa juventude. O desenvolvimento delas muito grande com dependência química, são pessoas que estão doentes, que a gente precisa cuidar dessas pessoas. Nós precisamos ser um ombro amigo de uma família. Muitas vezes, dentro da casa de uma pessoa, tem uma pessoa que está doente, que é dependente químico, é usuário de droga. O que acontece? O pai acusa a mãe acusa o pai, e nenhum dos dois tem culpa, porque ninguém quer isso para o filho. Né? E a gente tem que pedir ajuda. O Estado, ele pode coordenar um grande trabalho no estado todo, na capital e no interior, com a ajuda da Igreja Católica, com a ajuda das igrejas evangélicas, porque o tratamento científico, medicinal, a gente pode dar. Mas o tratamento espiritual, quem pode dar é a Igreja Católica e a Igreja Evangélica. E isso salva vidas, salva famílias. E esse projeto a gente vai apresentar para a população. Você sabe que eu criei a Secretaria para Deficiente. Sim. E vou voltar com ela muito forte, você está me entendendo? Atuando nessa área. Nós temos uma população de mais de 15% de deficientes no estado do Amazonas. E se você colocar, incluir também que hoje é tratado como deficiente as pessoas que têm doença no sangue, que tem problema de glicose, também estão incluídas, e isso aí é importante você cuidar. Então, são coisas que você precisa. E, com certeza absoluta, na área de saúde, eu preciso construir mais 3 maternidades em Manaus. Eu pretendo trazer para cá o Sara Kubitschek, se Deus quiser e Deus me ajudar. É uma área de uma atuação muito forte no Brasil todo, que fica em Brasília.
mas que nós precisamos ter aqui um hospital de ponta nessa área. E eu espero fazer isso e ajudar nisso. Então, e espero que você me ajude também aí, porque isso não é um trabalho isolado. Isso é um trabalho que a sociedade toda tem que se envolver. Porque a segurança pública, que você lembra do Ronda no Bairro, eu venho com um programa 10 vezes melhor do que esse, na prevenção, na repressão, mas no cuidado das pessoas, de acolhimento dessas pessoas que estão envolvidas com dependência química. E eu espero fazer esse trabalho com a ajuda de toda a sociedade. Porque hoje a segurança, ela não está só na periferia. Não ela mesmo. Está em qualquer lugar, você está entendendo? Você pode estar morando num condomínio e tem toda a segurança, num prédio tem segurança. Quando você sai para a rua, você vai ver que você é igual a todo mundo, não tem diferença ali. Não tem diferença. Você está num local, num ambiente em que você acha que está seguro e não está seguro. Então muita gente acha que a insegurança está na periferia. Ela não. Ela está em qualquer lugar da cidade de Manaus. E não escolhe classe social. Como também a dependência química não escolhe classe social. Não é só a pessoa que é humilde que é usuário. Muitas vezes uma pessoa de classe média alta também é usuário que precisa de tratamento. E esse papel, o foco do governo vai ser esse. Vai ser acolhimento, vai ser pensando nas pessoas, mas realizando grandes obras que a gente precisa fazer. Senador, eu voltei agora essa semana que eu estava fazendo uma série de reportagens na Venezuela e é impressionante o quanto o país mudou muito nos últimos 2 meses após a prisão de Maduro e o segmento com a sua vice-presidente, né, que hoje está como presidente interina, mas está comandando lá o país. O que mostra cada vez mais... É a sensibilidade da mulher. Exato. Era onde eu ia entrar. E aí... A sensibilidade da mulher é diferente. A mulher, ela é mãe. Ela gera. A mulher é diferente do homem, não gera. Tá certo? Sim. O homem, ele participa da geração do filho, mas quem gera, quem passa 9 meses, quem tem as dores do parto, eu sempre digo, quem cuida de filho é mãe, sabe? O pai não cuida, viu, Cleiton? Esse negócio de que o pai cuida o pai, ele por mais que se esforce, e a mãe muitas vezes, a mulher tem uma dupla jornada de trabalho. Às vezes ela tem que cuidar da casa e tem que sair para trabalhar, né? E é por isso que eu também sou contra a escala 6x1. Sim. Eu sou a favor de a gente reduzir a escala, porque realmente hoje você vê professoras que estão há alguns anos atuando, que tem problemas psicológicos muito grandes, porque você lidar com 40 crianças de diferentes famílias numa sala de aula, a gente às vezes dentro de casa se estressa. Imagine uma professora todo dia tem que lidar com 40 crianças diferentes. Você está entendendo? E a gente já foi criança, toda criança se sapeca, ninguém faz as coisas mesmo. Então, são situações que nós temos que pensar. E a evolução, hoje, os estudos científicos demonstram claramente que isso é importante. Não é a quantidade de horas que você trabalha, mas a tua produção pode ser maior com uma quantidade de hora menor. Não, o senhor falou disso, era exatamente nisso que eu ia entrar. Inclusive, obrigado por mais uma vez estar aqui conosco no NC News. Eu, inclusive, já faço novamente o convite ao senhor. Sei que o senhor está na corrida aí para o fechamento da janela, né, da janela partidária aí, que é até amanhã. Hoje e amanhã é o último dia, né? Então a gente está correndo com isso aí. Eu imagino. Eu soube que o senhor, inclusive, amanhã vai estar na BR-319. É isso mesmo, senador? Confirma? Não, eu não vou, não. Não está confirmado. Eu acho que o Eduardo é que vai. O Eduardo Braga. Mas nós ganhamos, nós avançamos bastante. Muito? Estou muito confiante, viu, Cleiton? Muito confiante. É lógico que a gente pode ter um percalço ou outro, mas agora nós temos data para o edital, data para fazer o leilão, certame dos trechos, e a gente espera que em maio essas obras já comecem. Já avançamos bastante, espero que a gente consiga fazer essa realização. Eu estou que nem São Tomé, só vendo para crer, viu? Eu sou assim também, senador. Todo mundo. Então, eu não estou cantando vitória antes da vitória. A vitória será na hora que começar a cair a primeira gota de asfalto na BR-319, no trecho do meio. Aí a gente vai poder comemorar. Sim. Agora é um trabalho que foi feito durante muito tempo,
reuniões que eu tive, eu e o Eduardo, com o Ministério do Transporte, o ministro Rui Costa, a ministra Miriam Belchior, com a AGU. A lei nós mudamos, o Congresso teve que mudar a lei, você está me entendendo? Eu lembro. Isso foi uma conquista que nós tivemos. Então a gente trabalhou muito para chegar nesse momento. Então nós estamos na beira do gol, sabe? Está na marca do pênalti. Tomara que o pênalti a gente consiga fazer esse gol agora. Senador, mais uma vez, obrigado. Esteja sempre à vontade. Aguardo o senhor aqui no estúdio para a gente bater mais papo ainda, conversar com a população. Fique bem à vontade. O dia que o senhor tiver um espaço na agenda, a gente espera o senhor por aqui. Tá bom? Será um prazer. E se você quiser falar com a Alessandra, ela está aqui do meu lado. Quero sim, senhor. Se o senhor puder, eu lhe agradeço. Oi, Cleiton, tudo bem? Tudo bem, deputada? Muito obrigado por nos conceder essa entrevista em primeira mão aqui com o pessoal do NC News. Parabéns mais uma vez aí por toda a gratificação, né, aí do senador com a senhora e por todos os elogios. Eu acredito que a senhora tenha ouvido aí. E eu queria que a senhora falasse sobre esse pleito agora, né? Ser vice não é o que o povo acha que é só um papel figurativo, muito pelo contrário, até porque o próprio senador exaltou o quanto a senhora é importante aí para esse desafio que ele está enfrentando aqui no estado do Amazonas. Exatamente. Na verdade, eu tenho muito orgulho dessa escolha, né? Porque não é uma aliança de conveniência, é uma união realmente entre experiência e vontade de fazer, né? O Omar é um governador que entregou muito à população, entregou muitas obras, entregou muitos serviços, que cuidou das pessoas. Eu mesma fui secretária no governo dele, coordenei programas como Jovem Cidadão, Galera Nota 10, programas de cuidados com as pessoas idosas, né? Além de um apoio efetivo ao esporte, a gente cresceu muito naquele momento. E eu acho que isso, junto com a minha trajetória de trabalho, né? Eu também com experiência administrativa de criar políticas públicas. E, além de tudo isso, eu acho que, sem nenhuma falsa modéstia, eu acho que eu trago algo que é muito importante para essa campanha, que é algo que a gente não aprende no gabinete, que é a vivência de ouvir pessoalmente, todos os dias, mulheres que sofrem violência, mães que sustentam sozinhas as suas famílias. Eu conheço a realidade das mulheres que mais precisam e que mais trabalham e que muitas vezes precisam de uma mão amiga. Então, eu acho que essa política que vai unir a razão, a vontade de fazer, com a sensibilidade desse olhar feminino, a gente consegue, unindo isso, trazer realmente uma proposta que pode, deve e vai mudar a vida das pessoas. Eu acordo todos os dias muito cedo com um objetivo de fazer algo para melhorar a vida das pessoas, em especial das mulheres. Deputada, muito obrigado por estar conosco também aqui no NC News. Estendo à senhora o nosso convite para que a senhora esteja conosco na semana que vem, no dia que a senhora puder, aqui na nossa programação, de manhã, de tarde, de noite, já que o nosso canal é 24 horas de notícias, para que a gente consiga falar ainda mais sobre a sua perspectiva de ser uma vice. Vamos falar. E das ideias, eu estou trazendo muitas propostas, muitas coisas importantes e que o nosso senador, o futuro governador Omar, ele tem algo que eu acho importante, que nem sempre a gente encontra na política, principalmente nos homens. Ele ouve as pessoas, ele tem a simplicidade de ouvir, de aceitar as boas ideias, de acreditar nas pessoas. E isso é importante, principalmente para nós mulheres, que precisamos de mulheres na política, mas precisamos também que os homens que estão na política nos ouçam e tenham a sensibilidade de entender os problemas que enfrentamos. Mas vou sim aí com você, vai ser maior prazer, vamos conversar e temos muitas coisas boas para falar aí para a nossa população. Deputada, obrigada, Cleiton. Obrigado a senhora mais uma vez, agradeço mais uma vez aí ao senador Omar Aziz, estamos sempre aqui à disposição, bom trabalho a todos. Obrigada, um abraço grande. 12h22 agora, a gente conversou com o senador Omar Aziz e com a deputada Alessandra Campelo, confirmando então, em primeira mão aqui no NC News, para você, essa união entre os dois. Pré-candidato ao governo do estado do Amazonas, o senador Omar Aziz, e a pré-candidata a vice na chapa de Omar Aziz, a deputada Alessandra Campelo. Dessa forma, a gente encerra o nosso Poder e Opinião, programa que todos os dias está com você, das 11 horas da manhã até o meio-dia. Hoje a gente estendeu aí um bocado para a gente conversar com as duas personalidades que lançaram aí
a sua pré-candidatura, né, e outras movimentações no mundo político desse tabuleiro que é o estado do Amazonas. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. A nossa programação segue aqui no NC News e você está sempre ligado. Eu sempre digo que aqui não precisa nem mudar de canal, porque a gente está atualizando você a todo instante. Bom dia e até domingo.